Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Edivane aqui mais uma vez, sempre de costume, trazendo uma palavra de meditação para nossas vidas. Hoje eu quero falar, irmão, a respeito da graça de Deus. Quero falar sobre o outro lado da graça de Deus, porque nós cristãos temos o entendimento que o Senhor nos deu a graça em relação a Cristo, né, de crer no nome dele e ser salvo, né? A Bíblia vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porém, hoje eu quero falar sobre o outro lado da graça. Primeiro, em Filipenses capítulo 1, versículo 29, diz assim, porque a vós foi concedida em relação a Cristo. Outra tradução diz assim, porque a vós foi a graça de Cristo, a graça de Deus, né? A de Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então você percebe que a graça de Deus, né, como a gente vê em várias passagens da Bíblia, a gente vê que a graça de Deus, o amor de Deus que foi nos dado por meio do Senhor Jesus Cristo, não só foi apenas crer no Senhor Jesus Cristo. O texto está dizendo também, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então você percebe que a graça também nos dá também a essa oportunidade de ser participante das aflições de Cristo, sofrer pelo Evangelho. No capítulo 1 também ainda, de Filipenses, no versículo 7, diz assim, o apóstolo Paulo, a gente precisa primeiramente ter em mente que o apóstolo Paulo, nessa carta, ele estava escrevendo, ele estava preso por causa do Evangelho de Cristo. E olha o que é que o apóstolo Paulo diz, como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós sois participante da minha graça, olha aí, participante da graça, tanto das minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho, ou seja, eles eram cooperadores do Evangelho, mas também eles eram participantes das prisões da graça de Paulo, porque eram as prisões, ele vai dizer assim, pois todos vós foste participantes da minha graça, tanto nas prisões. E é interessante, irmão, que essas prisões, elas são em Cristo. No mesmo capítulo, versículo 13, diz assim, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra com mais confiadamente, sem temor, ou seja, sem medo. Então você vê o outro lado da graça, irmão. Porque em relação a Cristo, a graça de Cristo que foi nos dada, não é apenas crer, mas também padecer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, sofrer perseguição muitas das vezes por causa do Evangelho. Ou seja, ser caluniado, ser maltratado. Esse é o outro lado da graça também. Isso tudo, Paulo aqui ele não estava preso por causa dele ter cometido algum crime, mas Paulo estava preso por causa do Evangelho. Ele diz, as minhas prisões em Cristo, ou seja, Paulo era participante também do sofrimento de Cristo. E às vezes nós cristãos temos o entendimento que a graça de Cristo vai nos trazer apenas só momentos bons, né? E a gente vê que no versículo 12 vai dizer assim, eu quero, irmão, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Quais são as coisas? As prisões, o sofrimento que Paulo passou e que ele estava passando, ele disse que contribuiu. Romanos 8 vai dizer, todas essas coisas contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você vai ver Romanos capítulo 8, vai falar perseguições, tribulações, etc, etc, etc. Então você vê que tem coisas boas que contribuem para o Evangelho, mas tem coisas má aos nossos olhos, como Paulo estava passando aqui pelas prisões, mas estava sendo contribuído para o Evangelho, para que as pessoas chegassem a ouvir o Evangelho. Então você percebe, irmãos, que esse é o outro lado da graça com relação a Cristo. Que nós não recebemos essa graça apenas para crer no Senhor Jesus Cristo, mas nós recebemos também essa graça para padecer por Cristo. Nós estamos participando também das aflições de Cristo. Então, a gente precisa ter em mente, porque muitas vezes a gente passa por tribulações, perseguições, calúnia, defamação. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, disse que, assim como os profetas passou, nós também ia passar. E assim nós estamos também nas mesmas pisadas de Cristo, porque o Evangelho é uma afronta para esse mundo. Então você percebe, irmãos, que a gente tem que ter isso em mente para quando a gente chegar a passar, a gente entender que também essa graça foi derramada em nossas vidas, apenas não só crer no Senhor Jesus Cristo, mas também a padecer pelo seu nome, a padecer pelo Evangelho. Amém? Então fico com essa palavra em nome de Jesus.